Vamos falar da CPI das bets, porque é o seguinte, o influenciador Rico Melquiades, ele que foi o campeão da Fazenda de 2000 o que, Reis? Fazenda 13, foi... Ano retrasado, ele foi campeão da Fazenda. Ele prestou depoimento nesta quarta-feira na CPI das bets, lá no Senado Federal, e reclamou do tratamento que recebeu dos parlamentares. Ele disse ter se sentido pressionado e citou que a influenciadora Virgínia Fonseca teria recebido uma recepção mais leve durante a sua audiência na véspera. A senadora Soraya Tronic classificou o depoimento como produtivo e voltou a criticar a pressão de figuras públicas para evitar comparecer à CPI, como no caso do Gustavo Lima, que teria ligado repetidamente para o senador Jorge Cajuru pedindo para não depor. Apesar disso, ele, Gustavo Lima, Felipe Neto, Wesley Safadão e Jojo Todinho, todos foram convidados a depor. E o Senado Federal, de alguma forma, nos proporcionará entretenimento de qualidade. Certo, Felipe Reis? Mudou, né? O sentido do Senado. Adorei. Assim, é um reality novo, né? Um reality novo. Não, e um elenco muito melhor do que da maioria dos realities brasileiros. Exatamente. Imagina, aliás, a lista é extensa. Para a gente entender um pouco mais sobre essa CPI, vamos chamar o nosso queridíssimo Diogo da Luz. Fala, Diogão! Bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Eu quero entender o seguinte, aquela nossa visão de que os caras estavam usando os influenciadores para se promover e aumentar o algoritmo deles ficou completamente escancarada depois dessa lista, né? Eles criaram uma agenda mesmo, né? O perfil deles no Instagram vai bombar. Pô, parecem crianças. Foram moles demais. Com a Virgínia sofreram críticas e acharam que iam crescer ontem, sendo mais duros com outro influenciador. Mas é tudo a mesma coisa, só querem aparecer. Mas Soraya Tronic pedindo para ele ensinar a fazer joguinho, pedindo para mostrar como saca dinheiro, deposita, pede para jogar mais. Ou seja, tudo que ela disse que ela não quer que as pessoas façam, ela ficou promovendo na CPI, usando o dinheiro público para fazer isso, né? Brilhinho, você não estava aqui ontem, mas queria muito te ouvir sobre esses depoimentos e sobre essa CPI, né? Porque assim, onde é que esses caras querem chegar? Só para entender, assim. Na proibição das bets, né? Todo mundo sabe que as apostas hoje são um câncer que corrói exatamente a cabeça das pessoas. Por quê? É diferente fazer uma bet que está ao alcance do seu celular, do seu computador, você pode fazer o tempo inteiro, do que fazer um jogo na loteria, ou mesmo ir para um cassino que você tem que se deslocar, às vezes num bingo que você tem que se deslocar, que é uma coisa diferente. Ou seja, isso joga a patologia da pessoa diretamente em contato com o seu cotidiano. E a gente está vendo pessoas arruinadas, né? É um problema para a saúde pública. Agora, o que o Senado poderia ter feito? Proibido. Se o jogo é proibido no Brasil, deveria ter proibido as bets também. Eu acho essa CPI uma tremenda de uma hipocrisia, porque a gente sabe que o governo quer arrecadar mais e arrecada muito mais com os impostos em cima desses jogos, pelo menos os que estão devidamente cadastrados, né? E aí todos os influenciadores ganham um rodo de dinheiro enorme, eventualmente com a ruína das pessoas, sem se preocupar. É a mesma coisa que fazer publicidade, Paulo Matias, de álcool. A publicidade do álcool corre a solto no Brasil. E a gente sabe que o alcoolismo afeta 10, 15% da população que consome álcool, como 10, 15% que se coloca como viciado em droga e 10, 15% que se coloca como viciado em jogos de azar. Então você faz exatamente uma hipocrisia de uma coisa que o próprio Senado regulamentou juntamente com o Congresso, mas você vai chamar quem mais? Todos os times de futebol praticamente se sustentam com o jogo de bets, o Galvão Bueno, um hall de jornalistas, um hall de influenciadores. Ué, não, mas você quer proibir a minha cervejinha? Vamos fazer o seguinte, você quer proibir a minha cervejinha? Vamos proibir o TikTok como é que você faz uma CPI? Como é que você faz uma CPI dos males do jogo? Então tem que fazer uma CPI dos males do álcool também. Tem mais do TikTok, gente viciada. E o cigarro eletrônico? E foi o que eu disse ontem, irmão. Mas a questão é essa, cigarro eletrônico dá câncer, álcool causa, enfim, problema no fígado, então mata as pessoas, dá alcoolismo. Agora, mas você vai fazer... A questão não é a proibição. A questão é você querer fazer uma CPI
do fim do mundo de uma coisa que o Senado Eu acho que o regulamentou. problema é a CPI. Então, se for fazer Então, CPI, é isso que eu tô CPI falando. não proibiu Eu não estou a mandando. bet. Eu acho. Não, mas a bet é uma coisa complicada, porque eventualmente ela arruína uma série de Mas famílias. várias coisas arruinam. jogo do Tem bicho, alimentos arruína que você não, tem e que tá- tratar de uma maneira Mas, o mais Adriles, eu acho o seguinte, eu pelo menos vejo assim, a CPI, ela é composta por quem? Por senadores, certo? Tá lá os senadores e tal, não sei o quê. Quem é que fez a lei das bets? Foram eles. Ali, os influenciadores, eles estão fazendo o quê? Seguindo o que consta na lei. A lei tá lá bonitinha, olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E as publicidades estão sendo feitas com esses avisos. Se os caras querem, de alguma forma, mudar isso, eles que mudem a lei. É isso que eu tô falando, tem que mudar a lei, concorda? então. Você Assim, tem que contornar uma lei Os que foi caras mal que se feita, resolvam eventualmente. lá, se querem fazer A, B ou C. Agora, o problema é fazer uma CPI demonizando quem ganha dinheiro em cima das bets. Esse é o problema. Eu não faria publicidade bet, bem com 50 milhões, não sei. Depende, Mas, Adriles. eventualmente, Só nunca você diga nunca, hein? demonizar quem faz uma publicidade, uma bet, de maneira regularizada, de uma maneira dentro da lei, aí fica lá a Soraya Tronic e todo mundo fala, isso é um absurdo, muda de profissão. Aí não Agora, dá. vocês viram Não que dá. tem uma onda meio de influenciadores não querendo mais fazer, né? O Cauã Raymond recusou um contrato de 22 virou queimação de filme. milhões de Mas reais. ele Não, fez tudo antes. bem, Fez garantiu antes, fez antes a antes. vida dele. O Felipe Luiz, lá do Flamengo, também, o Iaguinho trouxe isso É porque aqui. não tá na moda. Todos os times de futebol fazem. Diogão, faz é de uma quero te ouvir, hipocrisia fala aí. total. Veja, um monte de coisa. Bom, primeiro falar em proibir é absurdo, porque não funciona proibir. Tudo que a gente tenta proibir, a gente entrega para o crime organizado. O jogo do bicho é um caso típico. Ficou muito pior depois que proibiram e todo mundo continuou jogando. Então, essa história não funciona, isso é papo furado. E vale lembrar o seguinte: a Loteria Federal, as loterias da Caixa, devolvem menos de 1/3 de tudo que arrecadam nas apostas, sendo que essas loterias, esses jogos oficiais, segundo a legislação, tem que devolver 80%. Mais perdem do que ganham os jogadores. Mas é muito mais arriscado, é muito mais prejudicial nesse aspecto a loteria da Caixa, ué. Falando isso, então, você tá errado. Então por que não se proíbe a publicidade das bets? Por que não se proíbe a publicidade Então das você vai matar as pessoas. Não vai matar, presta Você atenção. quer destruir o mercado? Não, tô senhor, entendendo. o cigarro. Você não é liberal? O seu cigarrinho eletrônico e aquele de filtrinho. É proibida a publicidade. Isso é uma coisa que faz mal pra Adriles, saúde então vamos psíquica. proibir as Vai. motocicletas? Não. Proíbe a Motocicleta mata motocicleta. barbaramente. Mas moto vamos mata proibir pra as caramba. motocicletas. Moto mata 6 Os vezes automóveis mais. também matam. Não. Vamos 6 proibir vezes as menos. armas. As armas 6 matam vezes muito. menos. 6 Ora, vezes. isso Arma resolve. não é um meio de O que transporte, tem é que um fazer meio é de punir prevenção. o criminoso. É isso aí, O Diogão. problema é Eu não estou impunidade. Da Luz, presta atenção. Eu não estou Da Luz, querendo. não. Hein? Eu não estou offline. querendo proibir a bet em si. Eu tô falando assim, se quer regulamentar de maneira precisa, proíbe a publicidade. E como uma empresa vive sem cigarro publicidade? não é proibido, mas a publicidade em relação ao cigarro no Brasil, em boa parte do mundo civilizado, é proibida. Você não pode fumar em locais bem. públicos, por exemplo. Agora, se você vai fazer uma publicidade intensa de um jogo que destrói vida de famílias, eu acho que deveria se proibir bem. a publicidade ao menos. Turminha,